Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Você que nos assiste pela internet, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom a gente estar aqui mais uma vez, que bom estarmos aqui para adorar o santo nome do nosso Senhor. Que bom que você veio, né? Como eu já disse, que bom saber que quem te trouxe aqui foi o nosso Senhor. E a gente já fica feliz, se Ele é o anfitrião, se Ele é que te trouxe, está tudo certo, amém? Que bom saber que mais uma semana Deus nos abençoou e, independente, como sempre digo, das nossas batalhas, das nossas lutas, das dificuldades, estamos aqui para louvar e adorar o santo nome do nosso papai, amém? Que bom a gente poder falar de Deus, que bom a gente poder louvar a Deus esse tempo todo, e que bom saber que, desde o início, né? Quando a gente abriu o culto hoje, Deus já usou a missionária de uma forma tremenda. E semana passada foi assim também, retrasado, um mês atrás, 2 meses atrás, 1 ano atrás, né? E essa igreja já vai para o 12º ano, é isso? Glória a Deus, aleluia. Coisa boa, né? Porque eu lembro que desde o comecinho, uma coisa que nunca faltou foi a presença dele, né? A gente pode ter dado as nossas falhas, ter cometido os nossos erros, mas ele nunca falhou. É verdade. Ele sempre estava presente, né? Então é isso. Ele é o nosso Senhor. Ele é que está à frente de tudo, é Ele que comanda tudo, é Ele que governa tudo. É Ele que decide tudo também. A gente às vezes vai achando, né, que a gente tem o poder, né, de dominar alguma coisa, de... Não tem, irmão. É Ele que tem. A gente está de passagem aqui. Como a Bíblia vai nos ensinar, nós somos peregrinos. Por um curto tempo. Estão passando só. E às vezes as pessoas elas se perdem nisso. Eles esquecem que só estamos passando. Algumas coisas a gente vai ver que não valem a pena. E a Bíblia nos ensina isso de Gênesis a Apocalipse. Tem coisas que não valem a pena. E uma das que eu tenho certeza que não vale a pena é estar longe do Senhor. A gente, em determinada fase da vida, a gente acha que a gente consegue sozinho. A gente acha que vai dar certo sozinho. E aos olhos do mundo, e aos teus próprios olhos, às vezes aos nossos próprios olhos, pode parecer que vai dar mesmo. Porque talvez na minha passagem aqui, eu fui um homem honesto, eu fui um homem trabalhador, fui um homem digno, tinha até caráter. Consegui ser bem sucedido, levar o melhor para minha casa. Mas muita gente se perde nisso, achando que é isso que basta. E a palavra de Deus vai dizer que é bem diferente disso. Porque a Bíblia vai nos ensinar que é a graça do Senhor que nos basta. Ela é suficiente. Não é o meu carro legal, não é o seu carro legal, não é a sua casa bonita. Isso é fruto de tudo que a gente faz aqui. E amém por isso, espero que todos tenham muito. Mas não é isso. Não é só isso. Na verdade, isso é pequenininho. Perto do tamanho do nosso Deus. Aleluia, Pai. E quando a gente entende o que Pedro entendeu, a gente quer fazer de tudo na nossa vida ser cristocêntrico. Tudo vai ser cristocêntrico. O Senhor é o centro de tudo. O Senhor é o centro de tudo. O Senhor é o centro da vida de Pedro. O Senhor é o centro da tua vida. O Senhor é o centro da vida desta igreja. O Senhor é o centro de cada movimento, de cada detalhe, de cada etapa da vida, de cada progresso, de cada dificuldade, de cada luta, de cada batalha. Ele é o centro. Entender isso é maravilhoso, porque quando entende-se isso, é que existe a verdadeira transformação. É aí que as pessoas talvez acordem
É aí talvez que o salmista, quando escreve a tua palavra, é lâmpada para os meus pés. A tua palavra que ilumina a minha vida. É a tua palavra que acende. É a tua palavra que me faz viver. É a tua palavra que me faz caminhar. É a tua palavra que me faz ser alguém. Mas as pessoas vão esquecendo, sabe disso? E vão achando que isso aqui é eterno. Não é eterno, meu irmão. E está passando. E a passagem é rápida. Eu lembrava há pouco, estava descansado no nosso final de semana, eu estava andando de bicicleta e eu estava contemplando as coisas do Senhor. Eu era pequenininho, né? Pai, um tempinho atrás eu era pequenininho. E esse lugar permanece igual. Parece que as ondas daquele lugar são as mesmas. Parece que aquela montanha que estava lá, meu irmão, continua lá. Parece que aquela pedra que um dia eu olhava para ela e falava, nossa, que pedra bonita. Ela não saiu de lá, presbítero. Mas eu era pequenininho. E também no caminho da estrada tem uma cachoeira. Quem conhece ali, hoje Betioga, sabe bem que tem aquela cachoeira. Eu lembro que eu tinha pequenininho, por causa da dona Marinês. Tinha idade do feio, mais ou menos, nada menos. Uns 10 anos, mais ou menos. E eu vim e mexe, a gente parava naquela cachoeira. E toda vez que eu passo ali, Deus me faz lembrar, sabe? Eu continuo lá. Eu que fiz. E continuo lá. Enquanto então a gente tiver tempo de contemplar, contemple. Enquanto você tiver tempo de fazer a diferença na vida de alguém, faça. Enquanto você puder buscar transformações das coisas que não agradam ao Senhor, se transforme. Busque transformação, busque ajuda. Busque o socorro de Deus. Busque o socorro das pessoas que já estão com Deus há anos. Mas não fique se achando o Superman, a Mulher Maravilha. Sem Deus não dá. Sem a presença do Espírito Santo não dá certo. As coisas vão permanecer, meu irmão, no mesmo lugar. E tem gente brigando por coisas que não valem a pena. Tem gente se apegando em coisas que não valem a pena. As coisas vão ficar. A gente vai passar. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu e ele recebe uma ordem de Deus para apacentar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, para administrar as coisas do Senhor. As coisas que o Senhor entregou em suas mãos. É uma coisa que a gente vai aprender com o caminhar da vida, a administrar as coisas que Deus me deu. A administrar as coisas que Deus te deu, sejam elas pessoas, sejam elas materiais, sejam elas pessoais, sejam elas sentimentais. Mas a gente vai vendo que Deus, quando Ele dá uma oportunidade, que nem a gente está aqui, ou a gente sempre diz, uma oportunidade que Deus está dando, amém? Mas será que eu vou estar pronto e preparado para a próxima oportunidade, a ponto de agradar o meu Deus, a ponto dele se alegrar da minha vida? Ou eu quero receber primeiro a oportunidade e depois agradecer na oportunidade? Ou eu quero falar, Senhor, a próxima oportunidade eu vou estar melhor do que eu estava. Se eu te adorei domingo passado de um jeito, esse domingo aqui eu vou te adorar de forma esplendorosa.
Porque eu entendo, papai, que está passando. E a gente não pode deixar de fazer as coisas que agradam ao nosso Deus, ainda mais quando recebemos as oportunidades. A palavra de hoje não podia ser diferente. 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Todo mundo aí? Glória a Deus, gente. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano. Filha, por favor. Hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para o que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda. Porquanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amém. Feche teus olhos. Aleluia, Deus. Jesus. Glórias a Deus, aleluia. É na tua presença, Senhor. É na tua presença que nós estamos agradecidos, Pai. Agradecidos porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós, Papai. Em todo tempo o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem exaltado esse ministério, Pai. Obrigado por tanto carinho, tanto amor, tanto zelo. Obrigado por este local, Pai amado, que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás. Obrigado por esse bairro, Senhor, por essa redondeza. Pai, abençoa todos que moram neste lugar, Pai. Protege, Senhor, este lugar. Senhor, livra de todo homem mau, situação ruim. Pai, obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que aqui está. Obrigado, Senhor, por cada criança que aqui está também. Obrigado por cada família representada, Senhor. Paizinho, assim como lhe peço, em cada oportunidade, lhe peço mais uma vez, que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, e seja para o Teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Oh, glória! Diga para quem está do seu lado, com amor e muito carinho.
Diz assim: quanto mais dos céus existir em sua vida, menos da terra cobiçaremos. Amém? Quanto mais do céu existir na sua vida, aqui talvez não seja tão importante muita coisa. A gente vai vendo que Pedro, como dito já hoje, e eu não combinei com a missionária Pedro. Na verdade, ela não sabia nem que abriu o culto. A gente vai vendo que Pedro é transformado de uma forma tão bela, mas ao mesmo tempo dolorida. Muitas coisas com certeza passaram na cabeça de Pedro para desistir, para parar de seguir Jesus. Enquanto as coisas caminhavam ali, só junto com Jesus, e ele vendo tudo acontecendo no ministério de Jesus, e ele sendo um dos escolhidos, e protegendo ao Senhor, por ser um homem forte, um homem, de fibra. Muitos intitulam Pedro como um homem ignorante. Eu não intitulo ele assim, não. Eu intitulo ele como aqueles homens à vera mesmo, sabe? Macho. Ia pra cima quem mexesse com o amigo dele. Sabe aquele negócio? Mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Sabe essas coisas? Se mexer lá com o presbítero Silas, vai uma encrenca. Só que chegou lá, cara, o cara tinha 2 pés. Era mais forte que ele. Ficou difícil, o exército era muita gente, tinha espada. Não era brincadeira. E Pedro, eu creio que um homem muito emocional, de muito amor, ele saiu em defesa de quem ele amava. E às vezes a gente está exatamente assim como Pedro. A gente, na primeira instância, a gente não quer defender, a gente quer defender a nossa família, a gente quer defender a todos que a gente ama, a gente quer esticar aqui os braços e falar: não, aqui ninguém mexe, aqui ninguém põe a mão. E como disse, às vezes se achando super bem. Só que Pedro, quando é colocado diante da situação de confronto espiritual, ele não tinha essa força. Ele achava que tinha força no seu braço, na sua postura, na sua posição, no seu jeito. As pessoas talvez também notavam com Pedro, se assustavam com a postura de Pedro. Falavam: opa, não vou mexer não, que Pedro é diferente, irmão. Vou mexer ali, eu vou tomar um safanão. Só que as coisas com Jesus não eram mais ou menos. Jesus é encarregado de chamar Pedro, como dito aqui hoje já na palavra de abertura, para um propósito. Então eu creio que cada etapa na vida de Pedro era um propósito que ele tinha que passar. Muitas pessoas não entenderam quando Pedro nega Jesus. Muitas pessoas abandonaram Pedro. Nossa, quantas pessoas, se olhar assim, abandonaram Jesus. Mas Pedro, ele é colocado numa situação checkmate. Olham Pedro, olham o jeito de Pedro, olham a roupa de Pedro, olham o olhar de Pedro, o jeito de falar de Pedro. E falam: você anda com Jesus também. Aí ele: não sou eu. Porque naquela hora, Pedro entendeu que ele não era esse super bem. Se ele tomasse a decisão contrária naquele instante, ele sabe que a vida dele estava em risco. Mas esse foi o ponto, foi o Golias de Pedro. Foi o grande gigante na vida de Pedro. Porque com certeza nesse momento que Pedro nega ao Senhor 3 vezes, assim como profetizado pelo Senhor Jesus na vida dele, como revelado pelo Senhor Jesus na vida de Pedro, fala: Pedro, antes que eu não cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não entendeu muito bem. Imagina: Senhor, eu não te negarei, estarei com você até o fim, morro pelo Senhor.
E eu acredito que era verdade aquilo de Pedro. O que ele falava era aquilo mesmo. Ele tinha isso dentro dele. Só que ele ainda não tinha enfrentado aquele gigante que estava por vir. E achou que com o seu braço, com a sua força, ele conseguiria. E na minha interpretação eu entendo que Pedro precisava passar pelo processo, precisava enfrentar o gigante da negação para entender qual realmente era o propósito dele no reino de Deus. E na nossa vida a mesma coisa. A gente vai, às vezes, achando que a gente vai conseguir do nosso jeito, da nossa forma, do nosso esquema. E Deus está falando, se eu não tiver no barco com você, não vai dar certo. Não vai vir o peixe. O barco vai a pique. Quando vier o temporal, você vai ficar com medo. Mas se eu estiver com você, você é mais do que vencedor. Porque Jesus com você, meu irmão, é a certeza de que, mesmo parecendo uma derrota, vai ser vitória. Então esse processo na vida de Pedro se torna algo maravilhoso na vida de todos aqueles que estão ao lado de Pedro, que podem ver naquele homem ranzinza, naquele homem durão, naquele homem, firme no falar, cara de fortes expressões, transformação. E a coisa mais linda de se ver na vida de um crente, na vida de alguém que era de um jeito, um tempinho atrás, e começou a andar com Jesus e teve assim, falou, mas calma aí, não era aquele Rodrigo lá aqui? E aqueles que não andam mais com a gente, talvez falem assim, imagina, mudou nada, continua sendo do mesmo jeito. Mas aqueles que andam, vão falar, não, um dia ele foi daquele jeito lá, um dia o Pedrão foi daquele jeito, um dia o Silas foi daquele jeito lá assim, mas hoje não. Um dia o Rafael foi daquele jeito, que é na porta da igreja, eu posso falar porque é meu amigo, é na porta da igreja, lá o pastor fala, hoje eu vou para a academia, e deixava a mulher dele. Aqueles que quando ele estava na igreja, olhavam para a cara do pastor e falavam, não vai dar certo não esse pastor aí. E a gente vai vendo que é um processo. E na vida de cada um vai ter uma coisinha. Murilo? Acabou de chegar com a família, com a irmã, com o filho lindo. E a gente já pode ver, eu já falei para vocês, falei para minha esposa isso. A gente já pode ver na vida dessa família a transformação. De como essa irmã chegou aqui com o esposo. E como vocês estão hoje. Porque com o Senhor, quando você decide andar verdadeiramente com o Senhor e fala, Senhor, eu preciso ser transformado, sabe o que acontece? Se torna notório. É notório. Aleluia, glória a Deus. Você não precisa mais de aprovação de ninguém, irmão. Você não precisa falar nada para ninguém. É notório. As pessoas vão olhar para você e vão falar, o que está acontecendo com você? É verdade, Deus, é assim mesmo. Aleluia. Que mudança é essa, velho? Não era você aquele loucão que estava lá, envolvido com tudo coisa errada. Lembra do Bruno? Lembra do cabelo do Bruno quando veio para a igreja? Lembra do cabelo do Marcelo? Não. Fala assim. O Bruno, ele apontou para você. Então você vai vendo na vida de cada um aqui transformação. Não é, Fê? Olha a vida do irmão Fernando. Por mais luta aqui em frente, tá aí, mano, firme na rocha. Teve dia que eu já vi esse moço entrar aqui, cara, com uma sinusite, um negócio aqui, preto. E não só fisicamente, espiritualmente, irmão. Impedindo ele de levantar, impedindo ele de trabalhar, impedindo ele de tanta coisa. E ele estava aí, velho.
firme. Né? Você olha as irmãs, né? A diaconisa, a Pauzinha, a Otávio. Tem gente que confunde até hoje a Valdinei e a Valdineide. E se eu perguntar para vocês quem é a Valdineide e quem é a Valdineide, vocês confundem até hoje também. Sabia? Eu evito errar, então eu chamo de Vals. A Vals. Falo para Davi que a Vals. Que eu falo. Mas olha o que Deus fez. Eu lembro delas entrando na igreja. E a transformação que Deus fez na vida da Val, na vida da Rose. Tantas batalhas, tantas lutas firmes. E assim a gente olha a vida de cada um. A gente olha a vida da Cláudia. A gente olha a vida nossa, gente. Da irmã Tânia, acabou de chegar a irmã Tânia. Despedaçada chegou aqui nessa igreja. Foi, meu irmão? Mas uma coisa só eu falei para ela. Eu falei, se mantenha firme. Tem hora que você não tem que falar muita coisa, irmão. A gente basta falar, fica firme com o Senhor. E na sua casa você ora por ela. Porque é o Senhor que faz tudo isso. Basta ela estar posicionada. Você olha a vida da Aline, irmão. Gente, foi curada de um câncer, irmão. Curada de um câncer. E tantas pessoas que já passaram aqui, e amém, está tudo certo. Desde que estejam com o Senhor, está tudo certo. Aqueles que não estão mais, que triste. Pouco tempo atrás, a Emily fala, pai, estou namorando. Eu falei, não quero saber de namorar na minha casa mais. Não quero saber. Na minha casa, chega. Eu não quero. Nem coloque perto de mim. E é sério que eu estou falando. E quantos pais já fizeram isso? Não quero saber. É assim às vezes. E aí aparece a bênção na minha vida. A gente não escolhe, né? Papai manda, você tem que entender com propósito. E assim vai. Vai uma Bárbara aí. No processo. Agora tem até a irmã Marinês está chegando. Glória a Deus, aleluia. E assim vai, gente, tanta gente. E quantos milagres a gente já passou. Eu olho a minha vida, um dia eu falei, eu não vou mais andar. Um dia eu olhei para mim e falei, já era. Depois da minha cirurgia, quando eu fiz a cirurgia da coluna, eu pensei que não ia mais andar. E quem acompanhou de perto, eu lembro do Silas lá, Bruno lá, alguns irmãos foram lá. E eu não queria muito que ninguém tivesse mais, porque eu falei, eu não queria passar o sofrimento para ninguém. Eu estava vendo uma mensagem, hoje inclusive, lá no Museu de Louvre, tem um quadro que ele é titulado como Checkmate. Vocês já viram essa mensagem de um pastor pregando? Mas achei maravilhoso a analogia que ele fez naquele quadro. Está o diabo de um lado e o jogador de outro, com a cabeça baixa, a mão na cabeça. Normalmente quem joga xadrez faz isso, né? Fica pensando ali com a mão na cabeça e olhando para as peças de xadrez. E o diabo do outro lado rindo. E ali passava o guia com a turma que ele estava trazendo. E o guia falava, aqui é o diabo sendo vitorioso na vida deste homem. E você vê o homem cabisbaixo e o diabo rindo. Uma cena triste, mas era uma arte que estava lá. Está lá, inclusive. Só que nesse grupo, uma pessoa, um homem, ele era campeão mundial de xadrez. E a turma toda passou. E ele ficou olhando aquele quadro, aquele tabuleiro. E ficou olhando, a turma foi embora. Aí o guia voltou. Falou,
Rapaz, você vai perder, né? As próximas sessões aí do passeio, as próximas atrações. Ele falou, não tem problema não. É que nesse quadro aqui, ou vai ter que mudar o nome do quadro, ou vai ter que mudar a pintura. Aí o cara falou, mas como assim? Ele falou, não sei se você sabe, mas foi campeão mundial de xadrez. E do lado do jogador, o rei ainda não deu o último movimento. Tem mais um movimento do rei. E aquilo para reflexão foi tão maravilhoso para a minha vida hoje antes de ir para a igreja. Eu falei, nossa. E olhando Pedro, olhando a ministração de hoje, olhando a igreja, olhando as situações da nossa vida, olhando cada um que passou aqui, eu fiz isso realmente para relembrar vocês de tantas coisas que Deus fez e está fazendo, e para os novos que estão chegando, Deus está fazendo. Às vezes a gente se sente abatido a ponto de tomar um checkmate de qualquer coisa na vida e desistir. Mas quem anda com o Senhor, a palavra de Deus vai falar, a última palavra é de Deus. Tem mais um movimento. O rei dos reis está sempre no comando da nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Então, para todo mundo que passava ali, dava vitória para o diabo. Mas para aquele homem que analisou o jogo de xadrez, o tabuleiro, não. O rei pode fazer mais um movimento e virar todo o jogo. É esse tipo de fé que Pedro apresentou. É esse tipo de fé que Pedro, quando escreve a carta para a igreja dispersa por causa da perseguição, é essa carta, é dessa forma. Ele fala, filho, livra-se de toda a malignidade, livra-se de tudo que te impede, livra-se, e de todo engano, de toda hipocrisia, toda inveja. Sai fora. Tem hipocrisia nessa conversa, cara, pode ser o seu melhor amigo, presta atenção nisso, pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu parente. Tem hipocrisia, não toque tambor, não faça parte da hipocrisia, não se junte a isso, não fale amém para o checkmate do mal. A palavra de Deus vai ensinar que a nossa luta não é contra o ser humano, nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. Quando o crente entende isso, ele vai ver que todo mal que talvez uma pessoa esteja sendo usada contra a sua vida, talvez não seja uma vontade da pessoa, talvez é algo maior que está na pessoa, irmão. E quem entende de mundo espiritual vai entender muito bem o que o pastor está dizendo. Por isso é preciso oração, por isso é necessário jejum, por isso é necessário intercessão. São os pilares espiritual de qualquer crente. Então você vai ver que Pedro, ele fala assim, então você precisa desejar algo para você ter força. Você precisa desejar o puro leite espiritual. E sabe o que é o puro leite espiritual? É a palavra de Deus. É isso aqui. É a Bíblia. Você precisa desejar a Bíblia. Você precisa querer a Bíblia para a tua vida. Precisa fazer parte do seu dia a dia, precisa fazer parte da sua noite, precisa fazer parte do seu café da manhã, precisa fazer parte da sua mente em todo tempo. Tem que estar adorando a Deus através da palavra dele, cara. Então você vai ver que Pedro, ele entra à igreja como crianças recém-nascidas, deseja o leite espiritual. E é verdade, né? O neném, quando nasce, ele
É maravilhoso ver como Deus é perfeito. A mãe já tem o leite para dar para o filho. Mas tem umas que não tem, pastor. Eu passei um caso na minha parentela, tem um caso que não tinha. Mas tinha uma pessoa da parentela que tinha e amamentou o outro. Então Deus está sempre providenciando. Falaram, vai ter aqui, vai ter aqui. Deus está sempre movimentando, irmão. E é maravilhoso aquelas pessoas que falam, não, mas não tem mais jeito, não dá mais. Aí você fala, posso apresentar para o meu Deus? Eu posso colocar diante do altar de Deus? E aí é o que Pedro vai ensinando na igreja, ele diz assim, então você vai crescer, sabe como? Saudável. Sem usar a sua força. Do meu jeito. Ou seguir o que está falando de mim. A pessoa vai começando a se diminuir. E cai na cilada. Então a palavra de Deus ela vai dizer, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a sua salvação. Quando você vai crescendo em conhecimento da palavra de Deus, isso é para a sua salvação, é para o seu benefício, consequentemente para o benefício de quem está do teu lado. E o pastor vai estar sempre falando para vocês, é a palavra, não é o pastor, é a palavra. Você precisa desejar a palavra, amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É essa barreira que muito crente ainda tem. Tem crente de 20, de 30 anos, meu irmão, de 10 anos, de 5 anos, crente novo também, que não despertou para se derramar na palavra de Deus. Quer transformação verdadeira? É a palavra que vai te confrontar. É a palavra de Deus que vai te ensinar. Então não tem jeito. Se o crente está disposto em revelações, ele está disposto em movimento, outras coisas, revelação daqui, cai dali, levanta daqui, barulheira e tudo isso. Sabe o que acontece? A palavra de Deus se tornou secundária na vida dele. Às vezes terciária, quarta, ou às vezes nem faz parte. Então, Pedro, ele escreve porque ele aprendeu. E ele nos ensina até hoje. Porque ele diz, achegando-nos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Chega-se a Jesus. Chegue perto de Jesus. Rejeitado pelo mundo. Essa é a real. Rejeitado, mas amado por Deus. Ele vai dizer, vós também como pedras vivas. E é lindo de ver, cara, porque ele iguala você ao Filho. Ele iguala você a Jesus. Ele fala, mas imagina, eu estou longe, está longe mesmo, estamos muito longe. Mas ele fala assim, olha, vou ler de novo, verso 4 do capítulo 2. Achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Olha o que Deus fala para você. Você é morada do Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando você entende a magnitude disso, o tamanho disso, Bárbara, sabe o que acontece? Eu não quero ficar longe mais dele não, cara. E aí vem transformação. E aí vem. Sabe por quê? Porque tudo que me afeta, tudo que me tira um pouquinho dele, eu não volta aqui, velho. O meu pecado, putz, eu pego, eu erro, está me levando para lá, dá um tapa no pecado e volta para cá. Entendeu?
Então você vai ver que Pedro ele vai falando isso, ele está assim com o propósito de ser sacerdócio santo, obedecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais, gente, será envergonhado. Jamais será envergonhado. É maravilhoso ouvir isso de Deus, cara. Eu fico feliz demais em ouvir uma palavra dessa de Deus vindo para a nossa vida, falando assim: você confia em mim, filho? Confio. Confia mesmo? Confio. Então você jamais será envergonhado. Viu? Isso sabe o que dá para a igreja? Sabe o que deu para Pedro? Deu um gás, força, vitalidade, energia. Tem gente às vezes depositando, gente, a sua energia em coisas que só sugam a sua energia, o seu tempo. Não te dá lucro de nada algumas coisas. Não insista nisso, em nome de Jesus. Não insista em situações que não, você vê que não tem mudança, não vai ter transformação. Então, vai orar e apresenta a vontade de Deus e fala: Senhor, eu dei uma palavra domingo dizendo que é o Senhor que está no controle de tudo, mas a situação aqui eu não vejo transformação nenhuma. Eu não tenho força, mas o Senhor falou lá na igreja que eu preciso apresentar diante do teu altar para mudar aquela situação. Deixa a força vir de Deus. Para de ficar teimando com isso. Deixa vir de Deus. Quer transformação? Você não vê transformação pelo que você fala, pelo que você fala. Você age. Para de falar. Em nome de Jesus, apresenta no altar. Apresenta no altar. E se posiciona com Deus. E daqui a um tempo a gente conversa. Porque a palavra de Deus vai dizer assim: assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular, pedra de tropeço. E é verdade. Para a gente que está aqui crendo que Deus está operando, que Deus está fazendo, que Deus está transformando, que a presença de Deus se faz nesse lugar, que a presença de Deus se faz na minha vida, faz na tua vida, que tem mudança quando eu ando com o Senhor, cara, amém. Agora, para aqueles que não creem, isso é tudo baboseira. Eu não quero ficar ouvindo nada disso. Para mim não é legal isso, eu estou aqui por estar. Já está repreendido em nome de Jesus. Para pessoas que pensam assim, eu acredito que ninguém está aqui assim. Sabe o que acontece? O Senhor vira pedra de tropeço. Deus é amor, mas Deus é justiça. Nunca esqueçam disso. Ele é justo para com os seus. Justo. É amor, mas é justiça. Amém? E ele diz assim: então aqueles que não creem, eles vão tropeçar, sabe, justamente aonde? Na palavra. Por isso que é importante, o crente ele está cheio da palavra, repleto de conhecimento. Mesma coisa que um advogado, né? Temos duas advogadas aqui. O advogado que não busca conhecer das leis, ele está pronto para te defender. Aí é um trabalhista. Aí você vai lá e contrata um criminalista. Ele serve para te ajudar na lei trabalhista? Não. Agora ele fala que é trabalhista e ele não conhece das leis trabalhistas, ele é um bom advogado? Não. Aí você vai passar pelo médico, eu já falei isso algumas vezes. Aí você precisa fazer uma cirurgia daqui a uma semana, já falei também algumas vezes, só como exemplo. Só que aí você descobre que o médico que você escolheu, pelo currículo dele, ele foi mediano em tudo. Mediano, tirou 5.
Hoje a média aumentou, viu? Foi para 7 nas escolas. Ainda bem que eu não estou nessa fase, mano. Foi para 7, mano. Na escola do Felipe, eu falei, meu Deus, 7 de média? É muito forte. Não é forte? 7? Na minha fase era 5. Para tirar uns 5, às vezes, em matemática. Nossa, mãe do céu. E eu admiro aquelas pessoas que são pós-graduadas. De verdade, aquela pessoa que tem o dom do estudo, sabe? Tem gente que estuda de verdade. Tem alguns exemplos aqui. E aí você fala, caramba, só que eu vou ter que operar com esse cara, não tem jeito. Vou ter que operar com ele semana que vem. Mas no currículo dele, só tem 4,9. A média dele. Ele vai ter que me operar. E aí? Você confia nesse cara? Você dá a sua vida a ele? Aí tem outro que você consegue de última hora, essa média dele é 9. Custa muito mais caro. Mas aí dá umas parceladas lá, dá para dar um jeito. E eu tenho fé. Hã? Você vai no de 9 ou vai no de 5? E a mesma coisa em todas as áreas da vida. Credibilidade espiritual você adquire com o seu testemunho. Com o seu testemunho de vida, com a transformação que Deus está fazendo, e está notória, quais são os frutos. Como já disse, Pedro errou, errou. Eu errei, errei. Você errou, errou. Fulano errou, errou. Mas depois daquele acerto que ele teve com o Senhor, o que mudou? Ou os erros continuam os mesmos? É isso que precisa se avaliar na vida do cristão. Porque aí sim, eu tenho, você tem, todos terão moral com Deus, como Pedro teve, para poder dizer, vós sois geração eleita. Aleluia. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eita, Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Cara, eu posso carregar essa bandeira no meu peito e falar, eu sou propriedade exclusiva do meu Senhor. Essa igreja pode carregar junto com Jesus ali uma plaquinha, mas pode carregar a bandeira e dizer assim, a minha igreja, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Estamos em 30, estamos em 20, estamos em 50, estamos em 200, estamos em 1000, estamos em 1. Propriedade exclusiva de Deus. Aí você vai ver Josué dizer assim, diante do batalhão, né? Vocês eu não sei. Vocês eu não sei. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aí você vai ver na Bíblia, meu irmão, entrar numa engrenagem tão maravilhosa, você vai falar, é isso que eu quero para a minha vida. Ser propriedade exclusiva de Deus. É maravilhoso as pessoas olharem para você, olhar para a tua casa, olhar para as transformações que Deus vai fazer na sua vida e já está fazendo. Mas pastor, eu ainda tenho, né? Aí está vendo o checkmate, sabe o checkmate? Lembra do checkmate? O diabo está rindo. Você vai apresentar para ele hoje, vai falar assim, já apresentou porque ele é um derrotado. Fala, esqueceu que o rei está em movimento. O rei vai movimentar a peça que vai mudar tudo. Porque quem tem fé age dessa forma. Quem tem fé age dessa forma, fala, eu não tenho força, mas eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo Ele. Porque Deus me falou hoje e confirmou na minha vida que eu sou propriedade exclusiva dele, mesmo eu não achando que sou. Você pode dizer isso para quem está adorando? Você é propriedade
propriedade exclusiva de Deus. Você pode dar uma glória a Ele? Dar uma salva de palmas, aplaudir esse Deus lindo. Aleluia. Ai Deus, como é lindo você ver. Porque pessoas que são exclusivas de Deus, elas têm um propósito fundamental para concluir a mensagem de hoje. E Pedro escreve isso. É proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes eram trevas, agora você é luz. É luz, para a honra e glória do Senhor Jesus. Era daquele jeito, mas não é mais. Ah, mas eu às vezes me sinto. Quem acusa não é Deus, quem acusa é o diabo. Pode falar o que quiser. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas pastor, lá está tudo quebrado. A minha filha, meu filho está no mundo errado. Está tudo torto. Não é do jeito que eu sonhei, não é do jeito que eu quis. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você e sua casa servirão ao Senhor. Aleluia. Sai da sua casa todo dia falando isso. Eu e minha casa. Não é ainda, mas vai ser. Na sua cabeça não é. José era governador quando ele estava no poço? Era? Era. Não era para ele, mas para Deus ele já era. Davi era rei quando estava matando ovelha e leão sem ninguém ver. Ovelha não, né? Ovelha ele cuidava. Urso e leão. Pegadinha do pastor, hein? Tá né? Urso e leão. Urso e leão. Ninguém via. Alguém já sabia que ele era rei? Só um sabia. Ele é rei. Olha a sua vida, irmão. Onde você está hoje. Você sonhava que ia estar aqui um dia ouvindo essa palavra? Mas Deus te trouxe. E assim vai, você sonhava que estava casado com a minha filha, Vaso. E assim vai, não é? Então andar com Deus é isso. É subir o degrau sem ter o degrau. Vou subir mais um, mas não tem degrau. Tem. Eu creio, Pai, aleluia. Vou amanhã, meu irmão, não sei o que vai acontecer. Amanhã o bicho está pegando lá na oficina, Silas. Não sei o que vai acontecer. Sobe o degrau. Aleluia. Na gráfica não sei. Todo mundo está falando que está em crise com os outros, para nós está na bênção. Aleluia. Vai vir crise da onde, vai vir crise de lá, vai vir crise de cá. Né? Todo mundo falando, agora, meu irmão, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus disse hoje para mim que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Aleluia. Então para de achismo. Para de achar que não vai dar. Confia. E se posiciona, assim como Pedro se posicionou, falou: Senhor, me muda. Ah, então Pedro, você me ama? Amo, apacenta meus ovelhas. Minha ovelha. Você me ama? Amo, cuida, então. Pastoreia. Deixa comigo. Os propósitos de Deus, eles são sempre a melhor opção para a tua vida. Sempre. Entenda os propósitos. Os propósitos Deus vai te revelando. Agora as promessas, uma delas está aqui. Eu vou repetir. Você é propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Amém? Que a sua semana seja dessa forma. E quem é propriedade exclusiva de Deus não é mais ou menos. Você é filho do rei. Toda vez que vier pensamentos malignos, dizendo que você não é capaz, que a sua casa vai ser envergonhada, que a sua casa não vai dar certo, que a vida não vai dar certo. Ei, meu Deus não vai deixar isso acontecer.
Amém? Toda vez que se levantar situações para tentar derrubar a tua família, irmão, situações que saem da sua mão, que você não tem mais o controle, apresenta no altar. Em oração, fala: Senhor, a tua palavra falou comigo domingo. Mais um domingo. Eu sou geração eleita, né, Pai? Eu sou escolhido pelo Senhor, porque o Senhor me deu o propósito de proclamar as tuas grandezas. Você tem noção do tamanho disso, não? De proclamar as grandezas de Deus, filhos? Tem noção? Tamanho disso, Bárbara? Hein, irmão Fátima? Hein, Rosa? O tamanho disso que está na sua mão? Hein, missionário velho? Hein, Emily? Hein, Maynete? Hein, Aline? Então não é uma batalha, uma luta, um joguinho que às vezes estão tentando fazer com você que vai atrapalhar os propósitos em nome de Jesus. Amém? Então que em nome de Jesus, meu irmão, seja dessa forma na sua casa, na sua semana, seja de bênção, de vitórias, de conquistas e de transformações. Peça em nome de Jesus, saia daqui já orando para Deus, põe um louvorzão, vá até em casa ouvindo louvor. Então, Senhor, vou chegar em casa e a tua presença já está lá. Talvez tem gente que saiu de casa e não estava assim, estava ruim, mas vai voltar com a presença de Deus naquele lugar. Em nome de Jesus. Não esquece, o que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma semana de vitória. Você que nos assistiu até agora, fique na paz do Senhor. Uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia.